Olá, meu nome é Emily Vitória e essa é uma videoaula avaliativa da disciplina de Química Orgânica 2 do professor Luiz César Rodrigues, do curso de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba. E nela nós vamos falar um pouco sobre aromaticidade e os critérios para que os compostos sejam classificados como aromáticos, e ver também alguns exemplos de hidrocarbonetos aromáticos. Na química, ao falarmos em aromaticidade, relacionamos diretamente ao benzeno, que está representado aqui. Essa molécula foi isolada pela primeira vez em 1825 por Michael Faraday, quando ele a identificou no gás que era usado para a iluminação, que emanava do óleo de baleia aquecido. Antigamente, o benzeno era também chamado de benzol. Esse nome atualmente é reservado apenas para o benzeno com menor grau de pureza. Depois da descoberta de Faraday, um tempo depois, em 1834, um químico alemão da Universidade de Berlim finalmente determinou a fórmula molecular do benzeno, C6H6. O benzeno ele é bastante empregado na indústria química dos nossos dias atuais. E é a partir dele que obtemos muitos plásticos, como o isopor, o polietileno tereftalato, conhecido mais como PET, das garrafas de refrigerante e etc. E também o trinitrotolueno, ou TNT, e alguns outros explosivos também, assim como corantes, detergentes, explosivos, desinfetantes e até medicamentos. Porém, mesmo sendo largamente empregado e bastante importante, o benzeno ele pode oferecer alguns riscos, visto que ele é inflamável, então seus vapores são extremamente perigosos. A inalação contínua do benzeno pode causar anemia, mas afinal, por que sempre relacionamos o benzeno quando falamos de aromaticidade? Bem, substâncias orgânicas que, assim como o benzeno, possuíam poucos hidrogênios em relação ao número de carbonos e que eram amplamente encontradas, isoladas e extraídas em óleos de plantas, começaram a ser chamadas de aromáticas. Emprega-se esse termo aromático porque muitas dessas moléculas têm aromas característicos, ainda que nem sempre sejam agradáveis. E por apresentarem também estruturalmente características semelhantes, elas foram separadas numa espécie de classe dos compostos orgânicos. Então, estes passaram a ser classificados em substâncias aromáticas e alifáticas. Essas alifáticas contêm uma relação hidrogênio-carbono bem mais altas do que as dos aromáticos, e elas são obtidas em geral da degradação de gorduras. Mas então, quais seriam essas características de um composto dito aromático? Quais os critérios que uma substância deve atender para classificar-se como aromática? Vamos dar uma olhada no benzeno, que é a molécula modelo ou composto pai dos compostos aromáticos. A molécula do benzeno é cíclica e planar, e possui uma nuvem cíclica ininterrupta de elétrons deslocalizados acima e abaixo do plano do anel. Como assim nuvem de elétrons? Como podemos ver no desenho, cada carbono do benzeno possui um orbital p, e a interação desses orbitais p forma uma nuvem de elétrons π acima e abaixo do anel benzênico. E a nuvem ininterrupta de elétrons deslocalizados nada mais é do que a forma de interação dos elétrons entre os orbitais p. Essa nuvem ela é resultado do deslocamento dos elétrons de forma cíclica entre os orbitais das duplas ligações da molécula. E esse processo é chamado de ressonância e ocorre para dar estabilidade a essa molécula insaturada. Inclusive, em termos de representação molecular, a forma mais correta, ou seja, mais próxima da realidade, para representar o benzeno seria essa, que representa justamente esse deslocamento dos elétrons π no anel. Bom, temos aí então o primeiro critério para que uma molécula seja classificada como aromática. Para ser aromática, uma substância deve ter uma nuvem cíclica ininterrupta de elétrons π acima e abaixo do plano da molécula. E para atender a esse critério, a molécula ela deve ser planar, para que os orbitais p se sobreponham, formando a nuvem. Ela deve ser cíclica, para que a nuvem π seja cíclica.
E todo átomo do anel deve ter um orbital p puro, para que a nuvem seja ininterrupta. O segundo critério é que a nuvem π deve conter um número ímpar de pares de elétrons π. Ficou confuso? Mas não é não. Vamos pensar com calma. A quantidade de pares de elétrons, afinal, nós estamos falando de ligações, ou seja, os elétrons contados de 2 em 2, deve ser ímpar. Mas de onde veio essa condição? Ela veio de um cálculo matemático feito pelo químico alemão Erich Höckel, que hoje nós chamamos esse cálculo de regra de Höckel. Então vamos acompanhar. A regra de Höckel, ou também chamada de regra 4n mais 2, ela determina que para uma substância cíclica e planar ser aromática, sua nuvem π ininterrupta deve conter 4n mais 2 elétrons π, onde n será um número inteiro qualquer. E assim nós temos que 4n mais 2 é igual ao número de elétrons π. Vamos ver alguns exemplos dessa primeira molécula, que nos diz que o número de elétrons π é igual a 6. Então aplicamos a regra de Höckel, que diz que 4n mais 2 é igual ao número de elétrons π. Então, fazendo o cálculo, nós temos que m é igual a 6 menos 2 sobre 4, n é igual a 1, as respostas condizem, esse composto é aromático. No segundo exemplo, nós temos que o número de elétrons π é igual a 8. Fazendo o cálculo, nós temos que n é igual a 8 menos 2 sobre 4, n seria igual a 1,5, que também está em conformidade com esse resultado. Sendo colocado assim ou assim, nenhum desses são números inteiros. Ou seja, esse composto é um composto não aromático. E por fim, no último exemplo, novamente nós temos que o número de elétrons é igual a 6 e sabemos que dá um resultado onde n é um número inteiro. Sendo assim, este exemplo também é um composto aromático. Então, em resumo, moléculas aromáticas são moléculas cíclicas, planas, com alta uniformidade no comprimento das ligações carbono-carbono do anel, altamente estáveis e que possuem 4n mais 2 elétrons p em um circuito fechado contendo apenas carbonos de hibridização sp2. Mas então, o que seria essa alta uniformidade no comprimento das ligações carbono-carbono do anel? Pegando o exemplo aqui do benzeno, se eu tenho esse anel que representa os elétrons em ressonância, eu quero dizer que ora as duplas ligações estarão se alternando aqui, ora estarão se alternando aqui. Então, nesse caso, não se aplica a questão de que duplas ligações são menores do que ligações simples, porque estas ligações não vão ter tamanho nem de um nem de outro. O tamanho dessas ligações será intermediário. Por isso que essa molécula ela tem uma geometria um pouco mais retinha, quando desenhada apropriadamente, claro. E também, como consequência da ressonância, elas são altamente estáveis. Sabendo então como é classificada e quais as características de uma molécula aromática, nós vamos ver um pouco sobre os hidrocarbonetos aromáticos. Hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. E estes, quando aromáticos, eles vão apresentar obrigatoriamente uma estrutura básica chamada de núcleo aromático, que é composta por uma cadeia fechada de carbono. Eles podem ser monocíclicos, ou seja, que possuem apenas um desses anéis aromáticos, ou policíclicos, que possuem mais de um anel ou núcleo aromático. Temos aqui alguns exemplos de anulenos, que são hidrocarbonetos monocíclicos com ligações simples e duplas alternadas.
e vamos classificá-los quanto à sua aromaticidade ou não. Os números nos colchetes indicam o número de carbonos desses anéis. E estando atento às regras de classificação dos compostos aromáticos, nós podemos perceber logo que o ciclobutadieno e o ciclo-octatetraeno não serão aromáticos, pois eles não possuirão números ímpares de pares de elétrons. Então, se eu tenho 4 carbonos, veja só, aqui eu tenho 2 pares de elétrons. No ciclo-octatetraeno, eu tenho 4 pares de elétrons. Veja bem, nem 2, nem 4 são números ímpares, não é mesmo? Então, o ciclobutadieno e o ciclo-octatetraeno, além de como não são compostos aromáticos, eu posso classificá-los como compostos bastante instáveis. E aqui nós temos o clássico benzeno com 6 carbonos e 3 pares de elétrons, sendo então classificado como uma substância aromática. Continuando com os exemplos, nós temos agora o ciclopropeno, o cátion ciclopropenila e o ânion ciclopropenila. Bom, no ciclopropeno, nós não temos um anel ininterrupto de átomos com dos orbitais p, porque um de seus átomos tem hibridação sp3, e somente carbonos com hibridação sp2 e sp têm o orbital p puro, para que seja formada a nuvem de elétrons π. Ou seja, se ele não possui nenhuma dessas formas de hibridização, ele não possui a nuvem de elétrons π. O cátion ciclopropenila possui um anel ininterrupto de átomos que contém os orbitais p puro. A nuvem π contém esse par de elétrons deslocalizados, ou seja, o cátion ciclopropenila ele obedece às regras de aromaticidade e pode ser considerado, sim, um composto aromático, diferente desse. E como será o ânion ciclopropenila? Bom, ele cumpre o primeiro critério de ter um anel ininterrupto de orbitais p puro. Porém, ele possui 2 pares de elétrons π. Então, ele não obedece ao segundo critério da aromaticidade, em que os pares, o número dos pares de elétrons π deve ser ímpar. Ele não obedece a essa regra, então ele não é uma substância aromática. Os mesmos critérios que eu tenho para hidrocarbonetos monocíclicos se aplicam aos hidrocarbonetos policíclicos. E aqui nós temos 2 exemplos muito comuns deles. Começando com o naftaleno, que ele é um hidrocarboneto aromático composto por 2 estruturas aromáticas. E elas compartilham entre si uma ligação dupla e 2 átomos de carbono. O naftaleno ele é um sólido branco de aroma bem característico e é vendido comercialmente com o nome de naftalina, que é usada para afastar as traças dos guarda-roupas. E a sua fórmula é C10H8. Temos também o antraceno, uma molécula que possui 3 estruturas aromáticas. E a estrutura central, ela tem em comum com cada uma das outras estruturas na extremidade uma dupla ligação e 2 átomos de carbono, assim como nós temos apenas com 2 estruturas. A fórmula do antraceno é C14H10. Nessa aula, nós podemos ver que na química, quando tratamos de compostos orgânicos, a aromaticidade não é apenas uma característica organolétrica, mas sim uma propriedade química que é apresentada por algumas estruturas, tais como os anéis conjugados com ligações insaturadas, orbitais vazios e pares de elétrons isolados. As moléculas aromáticas, elas são muito estáveis, elas não se separam facilmente
para reagir com outras substâncias.